Olá, família, tudo bem? E aí, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao podcast de hoje, tá? Nossa, ó, o cabelo, ele insiste em levantar uma hora dessa, entendeu? Que coisa! Família, pra quem não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou host aqui do podcast. E todo início do podcast eu deixo claro pra vocês o que eu tô fazendo aqui, né? Porque às vezes você entrou, caiu de paraquedas aqui. Então, você tá assistindo uma live gravada pelo Instagram, tá bom? Então, você que tá aqui na live, meu muito obrigada. Você que tá pelo Spotify, pelo YouTube, muito obrigada de você estar assistindo a gente, tá? A live ela acontece toda quinta-feira pelo Instagram. E na live eu sempre trago convidados que podem, né, na verdade, passar um pouco da sua jornada profissional pra gente. Então, você que quer aprender um pouco sobre hoje, no caso, engenharia de produção, você tá no lugar certo, tá? Mas essa live ela acontece toda quinta-feira. Então, toda quinta-feira a gente tem uma pessoa nova, tá? Então, eu acredito que toda quinta-feira a gente tenta trazer uma coisa diferente, uma coisa nova para você estar aprendendo e se especializando. Então, você que está buscando o norte na sua jornada profissional, seja muito bem-vindo, você está no lugar certo, tá? E de alguma forma eu vou trazer aqui um pessoal para a gente bater papo, falar sobre um curso, algo novo. Então, você pode estar compartilhando com seus amigos, mandando aí para quem quiser assistir e bater esse papo com a gente, tá bom? Então, muito obrigada, pessoal, que tá aqui na live hoje, tá? Hoje a gente vai estar falando com a Hannah. Eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco. Então, enquanto isso, vão lá seguir ela, tá? Nossa arte tá aqui no meu perfil. Vão lá seguir ela, que vai ter, olha, muito conteúdo. E a mulher faz live também, viu, gente? Então, ó, não deixa de seguir ela. E outra coisa, pessoal que é da UFMS... Gente, quem é de Três Lagoas sabe o calor que tá aqui. Olha, eu já tô suando com essa luz aqui. Meu Deus. Ó, daqui a pouco eu tô brilhando. Jesus. Mas, pessoal de Três Lagoas aqui da UFMS, a gente tá fazendo liberação de certificado de extensão. Então, gente, fique até o final, tá bom? Eu explico um pouquinho para vocês sobre o que é o certificado. Então, toda quinta-feira a gente está liberando esse certificado de extensão. É de 1 hora, 2 horas mais ou menos. É através de um forms tá no meu perfil, tá no meu perfil. Então, você entra no meu perfil, vai estar um forms lá, vocês podem estar respondendo. E no final tem uma palavra mágica que eu vou estar falando durante a live. Então, você fica aqui até o final para você saber que palavra que é essa, para você preencher seu forms e receber seu certificado. Então, pessoal, eu espero você aqui até o final. Vou começar a falar um pouquinho da nossa convidada, que é a Hannah. Ela é apaixonada por criação de processos e padronização, sempre trazendo as pessoas para o centro do negócio, ama ensinar e entende que quem não serve para servir, não serve para viver. Ela é engenheira de produção, atuou 7 anos e meio na área industrial e comercial e atualmente atua como consultora e gestora de processos nas empresas. Então, ó, temos uma grande especialista, maravilhosa. Deixa eu... Acho que foi. Deixa eu ver. Acho que já foi. Aê! Boa noite, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem, Hannah? Tudo bem, prazer para mim Muito aqui com você. prazer, mais uma vez. Obrigada, viu, de você estar aqui com a gente, passando um pouquinho do que você sabe, tá? Ai, de nada, para mim é uma honra poder compartilhar aqui com vocês hoje. Como você já falou aí no início, né? Eu trago algo muito forte comigo, que quem não serve para servir, não serve para viver. Sim. Do que adianta a gente passar por tantos processos na nossa vida, por tantos aprendizados e não abrir a nossa boca para compartilhar? Não Com faz sentido. certeza, com certeza. Então, assim, Ana, só para te situar um pouco, eu adoro fazer pergunta, entendeu? Eu adoro. Então, eu já vou fazer a primeira para você já começar a falar sobre você, que é isso que a gente Combinado, quer ouvir hoje, tá bom? combinado.
Então, me fala como que a engenharia surgiu na sua vida? Da onde começou? Olha só, eu sempre gostei muito de cálculo. Desde pequenininha eu sempre fui muito boa em matemática. Então eu imaginava que eu ia para a área de exatas. Entendi. E foi muito engraçado porque eu amava ensinar. E aí eu pensei que eu ia ser professora, eu pensava que eu ia ser bancária. E eu sempre pensava numa posição como executiva. Só que Sim, chegou um momento na minha transição, assim, da infância para a adolescência, que eu percebia o quanto que eu me posicionava, sabe? E eu sou muito curiosa. Então chegou um momento que eu falei assim: eu acho que eu vou fazer engenharia. Porque eu quero ficar monitorando as obras, eu quero fazer projeto, eu quero ir para o aham, campo acompanhar. E a minha visão começou assim com a engenharia. Porém, à medida que eu fui crescendo, né, na fase já da adolescência, a minha paixão por números continuava. Só que eu fui entendendo que eu gostava muito de trazer as pessoas para o negócio. E aí eu queria algo relacionado à gestão. Porque entendi. hoje eu tenho muito claro que a gestão é o que nos direciona, é o que nos conduz para poder chegar no resultado que a gente quer. Sim, E aí, o que aconteceu? Quando eu fui pesquisar sobre engenharia, tinham muitas possibilidades. E a engenharia de produção era a engenharia que mais se encaixava no meu perfil. entendi. Por eu poder ter um leque, né, muito amplo, várias áreas de atuação. E aí eu falei, vai ser esse curso que eu vou fazer. E eu amei demais. Que delícia! E uma coisa, nossa, você falou assim, a chave desse podcast, viu? E toda vez eu preciso comentar com o pessoal. Cada entrevistante, cada entrevistador que passa por aqui, até o participante, a gente comenta que, nossa, é incrível como cada área tem a sua diferença de uma para outra, Sim, mas também abre um leque de oportunidades. Porque abre. o podcast ele surgiu por isso de eu poder Uau. mostrar para o pessoal como que tem muitas oportunidades, não só em medicina, em direito, como também nas outras áreas. Perfeito. Então, hoje, a gente está assim, não, eu sou fã de carteirinha, quem me conhece sabe. Então, nossa, e assim, muito legal como que a engenharia começou na sua vida, só que durante a faculdade, eu estou numa fase agora que é dos estágios. Então, como que foi para você os estágios? Como que foi a escolha? É, você teve muita oportunidade em diferentes áreas ou você já encaixou em uma e ficou? Como é que foi? Olha só. Um grande diferencial meu, Carla, é que eu participava de todos os eventos que aconteciam. Vai ter um encontro nacional de engenharia, Hanna estava lá. Vai ter um encontro baiano de engenharia, Hanna estava lá. Vai ter uma feira no CREA, que é o... Esqueci, gente. É como se fosse o CRM da medicina, né? Eu Sim, esqueci exatamente o aham. significado da sigla. E aí eu ia. Então, assim, todos os eventos que tinham relacionados à minha área, eu estava presente. Que Esse foi um incrível. grande diferencial. Então, as oportunidades, eu costumo dizer que elas podem até bater na nossa porta, mas elas não invadem, elas não rodam a maçaneta. A gente precisa estar no lugar Sim, certo, na hora certa, e a gente precisa se na hora certa. movimentar. Com certeza. Então, eu comecei a participar de muitos eventos. O primeiro estágio aconteceu na área comercial por conta de um projeto de um amigo da minha mãe. Meu Deus. Estava fazendo um curso e aí ele falou assim, essa menina é diferenciada, eu tinha 17 anos. Ele falou assim, eu quero trazer ela para minha empresa e me apresentou para o sócio dele. E na época eu fazia faculdade de manhã, eu estava no início do curso. E eu falei para ele, Entendi. eu tenho vontade de estagiar, mas hoje eu estudo de manhã, eu só tenho disponibilidade à tarde. Eu só tenho disponibilidade 4 horas por dia. Ele falou, então eu vou te contratar por 4 horas, mas eu não quero te perder. Que incrível. E aí esse foi meu primeiro passo. Aí eu fiquei 1 ano nessa empresa. Depois que eu estagiei por 1 ano nessa empresa, ele já queria me contratar. Só para vocês terem uma noção. Eu trabalhava numa empresa de representação comercial de produtos para construção civil. Prisma, Gerdau, Otis. Então, assim, era uma empresa que estava expandindo. E Entendi. eu adquiri uma carteira de clientes. Então, eu era uma estagiária, mas eu fui me posicionando tanto com o sentimento de dono, que é algo que eu carrego muito forte. Sim. E aí, o que aconteceu? Minhas amigas tudo entrando aqui, amo vocês, de Salvador.
de Cuiabá. Tem um monte de gente aqui, lindas. Nossa, gente, que incrível. Já estamos assim, eu falo, cada quinta-feira a gente está num lugar do Brasil, entendeu? É verdade. Que incrível. Aonde você tá? Que cidade você tá hoje? Em São Paulo. Eu tô na Em cidade São de Paulo. Barueri, no interior de São Paulo. Mas eu sou de Muito bem. Salvador. Sabe, então, olha, eu ia falar agora. Eu tô em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Estamos assim, ó, em vários cantos, entendeu? Hoje. Que delícia. Pode continuar sobre os estágios. Tá. E aí, quando eu dei continuidade nesse estágio, quando chegou pertinho de completar um ano, eu já estava num outro patamar. Então, eu Entendi. comecei a fazer visita técnica com o dono da empresa. Que chique. Nossa, e assim, gente, foi muito legal. Foi uma experiência, assim, incrível. Porque ele não tinha nível superior, mas ele tinha um conhecimento técnico, um conhecimento comercial que foi muito complementar. Entendi. E aí, eu com muita sede, com muita vontade de aprender, e tudo que eu aprendi eu ensinava, então eu ia maratonando os treinamentos. Que E aí, incrível. nessa maratona de treinamento, eu comecei a me diferenciar dentro da empresa. Sim, E com só pra certeza. vocês terem uma noção, depois de um tempo eu voltei como consultora para essa empresa no ano passado. A primeira empresa que eu estagiei. Sim. Nossa! Olha aí, que incrível. E é aquela coisa, né? Num lugar que você não imaginava, apareceu uma oportunidade e você estava pronta para isso. Exatamente. Que E aí, com incrível. esse um ano, eu falei assim, tá, mas agora eu quero ir para outra área. Não quero focar Sim. só na área comercial. A engenharia me dá um leque de possibilidades. Eu quero ir para a indústria. Porque eu queria ter experiência na indústria. E Aham, aí, entendi. uma feiras de oportunidades que aconteceu na minha cidade, em Salvador, era uma feira de uma outra universidade. Eu chamei a minha turma inteira para ir. Só foi eu e mais dois colegas. Porque algumas pessoas foram, ficaram só um pouco, não aproveitaram. Eu participei de todas as palestras que para mim faziam mais sentido, de todos os workshops. E eu sempre incentivando minha turma para ir. Eu era a mais nova da minha turma, eu era a líder da turma, eu fazia monitoria. E eu trabalhava, eu chegava de bota na faculdade. Tipo assim, eu fui a primeira a começar a estagiar, porque eu sempre buscava. Entendi. E aí, quando eu me inscrevi em vários processos seletivos, eu passei em dois ao mesmo tempo. Na Ah, Ford e na Ambev. nossa, só. E eram duas empresas que eu tinha muita vontade de trabalhar. E aí, na hora, eu falei assim, e agora, né? Só que assim, o processo seletivo da Ford já me trouxe tanto aprendizado. Foi a primeira empresa que eu fiz uma visita técnica. Então, assim, Incrível. eu já tinha despertado esse desejo. Porém, eu Entendi. sabia que a Ambev tinha um modelo de gestão referência. E o que é que eu mais amo? Gestão. É, E aí, quando eu entrei nossa, na é Ambev, na verdade. primeira semana, a Ford me ligou. E aí eu agradeci pela oportunidade, mas eu falei que eu tinha acabado de entrar numa outra empresa e que ficaria para uma oportunidade futura. Chocada. Foi assim. Aí, tipo assim, um mês depois, 2 meses depois, surgiu uma vaga numa outra área. Porque na época que eu fiz o processo seletivo, você Sim. podia escolher 2 áreas de atuação que você tinha interesse. Aí É. surgiu vaga na outra área que eu tinha despertado interesse. Aí eles me ligaram de novo. Aí eu agradeci, mas eu falei que pra mim Segunda fazia vez. segunda vez. Para mim fazia sentido ficar onde eu estava. Meu E Deus. aí, nessa época, foi assim, não foi uma decisão fácil. E aí eu já falo Eu isso para você, imagino. sabe? Tem decisões que não vão ser fáceis, mas que podem mudar o teu destino por completo. 2 anos depois, a fábrica da Ford fechou em Camaçari. E eu estava no meu período de crescimento na Ambev. Olha Então, se eu aí. tivesse sido muito sábia na minha escolha, Sim. Eu imagino. Eu passei por uma situação agora recente que eu tive que escolher entre ficar onde eu tô hoje ou começar a estagiar. E é uma coisa que eu tô desde o começo do ano tentando, sabe? sim. Só que por N motivos eu falei, não, é tempo de esperar. Não é isso que eu quero. Mas foi assim, uma dor no meu coração gigante, gigante, porque é uma empresa que eu sempre quis estagiar,
Mas eu falei assim, não, vai ter outra oportunidade. Se for para ser minha, vai ter outra oportunidade, assim, nesse sentido, porque eu sou presidente do centro acadêmico, então eu te entendo sobre eventos. Sobre eventos, eu sou craque, entendeu? Nossa, eu tava E em tudo, Carla. Todos. é, até assim, vou fazer um convite pro pessoal que tenho certeza, né, que, bom, aqui, né, já temos duas engenheiras, então a gente só vai falar de engenharia hoje, gente, é isso. A gente tem uma semana acadêmica acontecendo em setembro e vai ter um dia online, totalmente online. Então, você que Legal. conhece aí alguém que queira participar, tá? A gente tem todo o nosso site bonitinho. Acompanha no Instagram que vocês vão estar vendo. Todo dia eu tô postando, gente. Vocês vão ver algum dia eu postando alguma coisa sobre o evento. Então, acompanha que tem muita coisa legal. Vamos ter visita técnica na Natura, várias coisas. Muito top, hein? Pois é, entendeu? A gente tem assim, quando você falou de eventos, o pessoal que é aqui da UFMS já vai saber, entendeu? Que a gente adora, viu? Você acha que, falando assim de eventos, você acha que quando você participou, principalmente de workshop, palestra, isso ajudou você a se desenvolver também em entrevista, alguma coisa? Primeiro, ajudou muito na comunicação, na clareza, na objetividade e, consequentemente, Bom, melhorou os meus resultados aonde eu ia. Porque, assim, ó, hoje eu te falo, hoje eu posso sentar em qualquer mesa. Porque Deus, ele tá fazendo assim comigo. Ele me coloca em algumas mesas que eu falo assim, meu Deus, eu sou a que menos sei aqui nesse lugar. E é muito bom quando isso acontece. Porque você tá ali realmente no lugar para você se desenvolver, para você aprender. no lugar No certo. lugar certo, exatamente. Então, esses eventos melhoraram muito a minha performance e me habilitaram para me tornar uma Entendi. mulher e uma profissional melhor. Então, assim, Que eu recomendo incrível. demais. Até hoje eu participo muito de evento. Além de eu fazer palestra, de fazer treinamento, eu sempre participo de evento. Eu vou até deixar o seu contato salvo para a próxima gestão, porque não serei eu. Então, vou deixar para a próxima gestão seu contato Tá salvo, bom? tá? Para o pessoal também te convidar para vir para cá, Tá tá? bom. Para você vir para cá. Porque, poxa, engenheiro de produção não vai vir conhecer a gente. Eu gosto assim, entendeu? Então, eu já vou passar seu contato pro pessoal, viu? Pode passar. E me fala uma coisa, durante a faculdade, você teve alguma matéria que você, assim, mais se encantou, que você lembra com muito carinho, e te deu certeza naquela época que você estava no curso certo? Nossa, tiveram algumas. Ah, eu adoro. Quando fala isso, eu adoro. Tiveram algumas. E eu parei para pensar aqui exatamente quais. Mas, assim, todas as matérias que envolviam gestão, Ah, planejamento e controle de produção, gestão operacional, tudo isso eu gostei muito. Porque, assim, hoje eu me posiciono como uma gestora de processos. E hoje eu falo com muita propriedade. Em qualquer empresa. Tinha uma cliente minha de consultoria aqui, dona de uma clínica aqui em Alphaville. Uma clínica de saúde, beleza, bem-estar, estética, dermato, biomédico, tem todo um portfólio. uau! E ela entrou aqui na live. Então, assim, hoje eu consigo estruturar um negócio de qualquer segmento. Porque a metodologia ela é única. A única coisa que a gente adapta é a estrutura pelo Sim, formato da empresa, né? Pelo tamanho da empresa e pelo segmento. entendi. Então, tudo sobre a Incrível. gestão, assim, eu me encantei demais. Eu vou fazer um comentário que eu toda vez eu faço os comentários que a gente não se, eu sempre me emociono, sabe? Falando disso. Mas uma coisa, eu sempre acredito que esse podcast ele tem uma ideia de ligar muitas pessoas, né? O network, o verdadeiro network. E você falando, eu pedi, né? Estava falando com Deus, Amém. falei, Deus, eu preciso de uma, né, de uma ajuda aqui, porque tá muito difícil a semana, entendeu? Não tá sendo fácil. Até tava conversando agora de pouco com o pessoal falando que. Porque faculdade, tempo de faculdade não é fácil, Não é? né? Então, eu conversando com o pessoal e eu falei assim, nossa, eu queria muito saber se eu tô no caminho certo, né? Confirmar pra mim, porque é tanto desafio. Uhum. E aí você vem falando de áreas que eu sou apaixonada. Então é uma confirmação, você pode ter certeza, viu? Olha,
eu fiquei assim, agora você falando dá mais certeza ainda, porque eu, durante a faculdade, eu sou apaixonada na área de gestão, principalmente. E eu ouvi alguém que já chegou lá falando, nossa, Muito é uma bom. realização. Ai, que bom. Fico muito Me feliz. fala uma coisa. Não, eu fico. Obrigada a você de ter tirado esse tempo para falar comigo. E hoje eu fiz uma pergunta que vai ser assim, bem difícil. Que olha, a hora que eu escrevi, eu falei assim, nossa, é a cara dela essa pergunta, viu? Sem te conhecer, Ai, eu já fiz essa pergunta. O que é a engenharia hoje para você? a engenharia, para mim, ela vai muito além de simplesmente uma profissão. Por isso que eu falo, inclusive lá no meu perfil tá assim, engenheira de produção é engenheira de vidas. Eu entendo que a engenharia ela te permite construir. E quando eu falo de construir, eu não estou falando de uma estrutura física. Mas eu penso sempre o seguinte: um estudante que passa pela engenharia, que ele se mantém na engenharia, que ele persiste e atua na área, ele merece ser honrado. Porque eu passei muitas madrugadas estudando. Eu passei muitos finais de semana na minha casa estudando. Tinha momentos que minha mãe falava assim: minha filha, você não vai dormir, não? Quantas vezes eu chegava, eu descansava um pouquinho e acordava de madrugada para estudar. Porque eu sabia o quanto que era importante a minha dedicação. E eu sempre fui uma referência na minha faculdade. E assim, não era simplesmente porque eu queria me sobressair mais do que ninguém, mas porque tudo aquilo que eu toco, eu entendo que eu tenho que dar o meu melhor. Então eu falo assim que a engenharia para mim, ela é uma construção para você alcançar a sua realização, para você realizar Muito. o que você quer. Sim, com certeza. Nossa, adorei o que você acabou de falar. A engenharia, ela tem me mostrado muito. Eu falo até pro pessoal assim mais perto, que ela tem me mudado muito de começo do ano para cá, ao passo de cada matéria que eu venho fazendo, eu olho e falo, gente, isso tem feito cada vez mais sentido. E não é só na sala de aula. É de você olhar para alguma coisa, numa conversa, e você falar assim, cara, isso aqui eu ouvi em algum lugar. É Então, na nossa, vida, né? é e muita coisa, muita coisa. Muito bom. E falando assim, dessa parte mais de processos, padronização, né, que é uma palavra que a gente gosta pouco, eu queria te perguntar como que a abordagem de trazer assim as pessoas para o centro do negócio influencia o desenvolvimento de processos Sim, eficazes e padronizados. perfeito. Vamos lá. Imagina o seguinte: tudo aquilo que você precisa construir, você precisa de alguém para construir, certo? Sim, Esse alguém é um ser humano. é. Então imagina que você tem um cenário enorme e você precisa realizar várias etapas. Se você não tiver pessoas com você, você não vai conseguir. Ah, você é muito especial. E olha pra isso. Eu não aguento. Vou te contar que ela é minha primeira mentorada. Ela foi a primeira mentorada que eu atendi. Ela foi minha primeira cliente de terapia quântica. E todas as minhas imersões ela está presente. Todas. Que incrível. Só quem Depois a gente vai falar disso, tá? Ó, Luiz, que linda. A gente vai falar disso depois, viu? Porque eu também já tenho aqui perguntas para você, tá? Então, tá. Vamos continuar nessa pergunta aqui para a gente não perder a linha de raciocínio. Pode falar. Então, quando eu falo de trazer as pessoas para o centro do negócio, não adianta eu só querer focar no resultado. Porque o resultado eu posso até conquistar sozinho, mas ele não vai se sustentar sozinho. Pessoas precisam de pessoas. E hoje, uma das principais visões que eu trago para o empresário, quando eu entro para fazer uma consultoria, para a empresa que eu estou atuando, eu deixo muito claro que se eu não olhar para o ser humano, eu não sou capaz de olhar para um indicador com a qualidade que eu preciso. Uau. Então, por isso que eu falo, processos sem pessoas não geram resultados. Entendi. Não geram. É uma construção. Entendi. E faz muito sentido. Sim.
Faz muito sentido. Eu queria que você, falando assim desses exemplos que a gente tem já, eu queria que você, se pudesse, né, claro, Sim. que você compartilhasse um exemplo de como sua experiência na área industrial, comercial, contribuiu hoje, ou contribui ainda, né, para sua atuação atual como consultora e gestora de projetos, de processos. Tá. Bom, na verdade, assim, quando eu fiz engenharia, quando eu entrei na indústria, eu não achava que eu ia sair mais de lá. Ah, ah, Porque quando eu entrei na Ambev, eu fiquei deslumbrada com aquele lugar. E quando eu vi a forma como as coisas aconteciam, eu me encantei pelos processos, literalmente. que Então, incrível. assim, conheciam como a menina da padronização. Porque eu era muito novinha, eu entrei lá com 18 anos. Eu entrei na Ambev, Nossa, foi como estagiária, eu entrei como jovem aprendiz. Um ponto bem interessante de falar. Quando eu passei no processo seletivo da Ford, era para ser estagiária. E na Ambev, eu não tinha o. Eu não estava no semestre mínimo para entrar como estagiária. Eu entrei como jovem aprendiz. entendi. Porque eu estava no sexto semestre e lá só pode ser penúltimo ou último ano. Ou seja, tinha que ser a partir do sétimo. Mas eu não estava preocupada com o cargo. Eu não estava Eu queria preocupada com a aprender. nomenclatura. Eu queria aprender. Sim, Então, o que aconteceu? Eu colei na supervisão, eu era o braço direito dos supervisores. entendi. E a operação, no início, eles tinham uma resistência comigo. Por quê? Você chegou agora, uma menina nova dessa quer me ensinar? E eu falava, não, o senhor não entendeu. Eu quero aprender contigo. E eu me coloquei numa posição de aprendiz. Entendi. E essa posição de aprendiz me fez enxergar o ser humano por uma outra ótica também. Sim, Então, assim, a forma como eu vivenciei a engenharia, ela me possibilitou enxergar a vida por uma nova perspectiva. Do que você deve e do que você não deve fazer com o ser humano, por exemplo. E por isso que depois eu fui entendi. para a área de desenvolvimento pessoal. Porque tinha algumas coisas que não faziam sentido e começaram a me incomodar e eu não tinha autonomia para fazer. Que E aí, incrível. assim, Carla, quando você chega num determinado momento da sua vida que você não consegue, você chega no nível de maturidade, que você entende que um lugar não te pertence mais ou algo não te pertence mais, porque você não pode ser você em essência, para mim não faz mais sentido. Sim, E isso é uma coisa que eu aprendi muito na minha conexão com Deus. Me entendi. enxergar como me enxerga. Que incrível, gente. Mulher, ó, Arrepiei? que incrível, incrível. Porque isso faz muito. Eu ouvi numa live, eu já ouvi que eu tive. Era uma moça da RH, Beatriz, uma amiga minha, maravilhosa. Eu perguntei, fiz uma pergunta para ela que fez muito sentido agora com o que você está falando. Que aqui em Três Lagoas é muito celulose e papel. E eu vim do interior de São Paulo. Aqui lá não tem celulose e papel. Lá é Nossa. cana-de-açúcar. Uhum. Então, assim, nada a ver uma coisa com outra. E eu sempre fui da gestão. Eu não queria entrar para celulose e papel. Mas Sim. eu tô no meio do estágio prestando para celulose e papel. E aí eu perguntei para ela, eu falei assim, nossa, por quê? Eu queria muito entender, né? Por que que pô, o que que eu tô fazendo de errado, sabe? Se tá dando errado, porque onde eu tô, né, para me acertar? Aí Sim. ela virou para mim, ela falou assim, Carla, você tem buscado o que você precisa ou aquilo que é alinhado com o seu propósito? Perfeito. Acabou, entendeu? Ela não precisa falar nada mais para mim. Exatamente. E por isso que eu falo de preparação e processo te habilitarem para o propósito. São os 3 P's da... Sim, Porque tem coisas que a gente precisa estar preparado para viver sim, aquela etapa que vai ser dolorosa, é, que vai te forçar. É como realmente um barro na mão, um vaso de barro na mão do oleiro. Você vai sendo moldada para você chegar no teu propósito. Então chegou um momento que quando eu saí da indústria, uma pessoa me fez uma pergunta: você vai deixar de ser engenheira? Mas eu nunca vou deixar de ser engenheira, porque é a minha formação acadêmica. Para mim, isso faz sim, sentido hoje estar dentro de uma indústria como CLT.
pro meu momento atual não faz mais sentido. Entendi. Mas tudo que eu aprendo em engenharia eu vou aplicar onde eu for. Deixa eu te falar uma coisa. Tá mudar de lugar, porque eu preciso colocar meu celular para carregar. Mas a gente continua. Me dá 5 minutos, tá? Tá bom. Aqui, gente. Fica aqui, pessoal. Ó, enquanto isso, já vou aproveitar o momento. Pessoal aí que tá esperando o Forms para preencher, ele tá no link da minha bio. Então você pode estar entrando aqui em cima, ó, clicando ali, vai ter um link no meu perfil. Você entra lá e no final do questionário que vai abrir um Forms, vocês podem estar respondendo. Eu vou colocar pera lá, deixa eu ver. Palavra misteriosa, tá escrito. Então, lá embaixo você vai preencher com a palavra que eu vou falar agora. Então, ó, prestem atenção, tá bom? Você que perdeu depois, durante a hora que eu estiver finalizando a live, eu vou repetir a palavra, tá bom? Para vocês ficarem cientes. Então, deixa eu ver o que eu posso estar colocando. A Hannah saiu, já que eu chamo ela de novo. Enquanto isso, ó, vamos lá. Deixa eu só avisar ela, pessoal. Aqui, ó. Pronto. Ó, então, a palavra de hoje vai ser engenharia. Engenharia. Só isso. Só coloca lá no finalzinho, na última pergunta tem. Qual é a palavra misteriosa? Vocês colocam engenharia, tá bom? E qualquer coisa, vocês podem me mandar no privado, que a hora que eu acabar a live, eu vou estar respondendo vocês. Pronto! Consegui colocar no mesmo lugar, mas eu tive que botar uma expressão aqui, mas deu certo. Eu tava falando pro pessoal a palavra de hoje, coloquei engenharia. Combina com a gente, né? E a gente veio de rosa. Olha isso. Pois é. Você sabe que tem um propósito por trás desse rosa, né? Por quê? Eu vou te falar. Quando eu estava na indústria, eu adquiri uma força tão grande que eu falava assim, não, pra que ser feminina, ser delicada? Tem que ser bruta mesmo. Olha isso. Ana. E aí, quando eu saí da indústria, o meu lado feminino foi muito aflorado. Entendi. Aí eu só atuava com mulheres. Eu só atendia mulheres nas mentorias. Até entender que, na verdade, aquilo ali era uma fase para eu ser só moldada. Eu vou até deixar, assim, já um convite para uma live fora do podcast, então, porque eu tô adorando esse bate-papo, entendeu? Porque eu passei por isso, mas de uma outra fase, que é do meu noivado. E eu senti isso. Uau. Eu não usava rosa porque eu também achava que era coisa assim. Eu era muito grossa para usar rosa. E agora eu adoro. Não, quando Eu adoro. falei, eu vou usar essa camisa rosa. E eu vou mostrar, vou falar o porquê disso. Olha pro meu amigo aqui. Misericórdia. Ó, eu já falei a palavra mágica pro pessoal. Vamos continuar. Vou fazer agora uma pergunta que também tem a ver com o assunto da psicologia, da neurociência. Queria saber como é que começou isso para você, além do amor pelas pessoas, né? Como é que você decidiu começar a estudar sobre? Tá bom. Chegou um momento na minha vida que estava tudo fluindo muito bem. Eu tinha uma boa conexão com Deus, eu tinha uma conexão maravilhosa com a minha família. Eu estava numa empresa que eu amava. Eu estava numa crescente, com perspectiva. Só que eu sentia que algo estava. E eu não sabia o que era. E eu precisei ter um momento de pausa para olhar para dentro de mim. E nesse momento de pausa que eu tirei para olhar para dentro de mim, foi uma imersão que eu fiz um final de semana. E nessa imersão, pensa que eu agucei o meu olhar interior de uma forma que eu nem imaginava que precisava. E nesse momento que eu agucei o meu olhar interior, eu entendi que eu carregava uma mágoa muito grande do meu pai. E aí, essa minha força, essa minha grosseria, muitas vezes, essa minha forma de lidar com algumas coisas, era uma forma de mostrar que eu era tão forte, tão autossuficiente, que
eu não poderia parecer fraca em momento nenhum. E nesse final de semana, foi tão incrível, foi tão forte para mim, que ali eu entendi que meu pai me deu o que ele tinha. E que o que ele não tinha feito por mim não era um problema meu. Era uma questão dele com ele mesmo. Porém, eu tenho um pai que nunca me deixou. E aí, naquele final de semana, Deus foi trazendo a consciência de quem eu era, de quem eu sou. Entendi. E pensa que foi um final de semana transformador. Transformador. E aí foi tão transformador que eu sentia muito forte de Deus falando assim pra mim: eu tô te transformando para você levar transformação. Eu tô te curando para você levar cura. Eu tô te lapidando para você. E aí nasceu um desejo muito grande de falar com pessoas. Antes da engenharia, eu já tinha pensado na possibilidade de fazer psicologia. Só que eu achava que... Eu já ouvi tantas pessoas falando de psicólogo. Chegou um momento que eu falei assim: ai, mas eu vou ficar só ouvindo o problema dos outros. E hoje eu entendo o papel de solucionar, de trazer clareza, de mudar a perspectiva, de fazer com que elas enxerguem com um novo olhar. Então, a busca por autoconhecimento, que eu entendi que não era simplesmente sobre mim, era sobre nós. E tudo aquilo que eu estava aprendendo, eu precisava compartilhar com o outro. E fazer ele se enxergar. Gente, olha, eu volto a falar, tudo tem um propósito incrível, incrível. Eu tô ouvindo você falar, parece que você tá falando de mim, tá? Uau! E para quem não sabe, a gente não se conhecia. A gente primeiro se viu por minutos antes da live, mas Deus, ele faz isso. Eu vou te falar uma coisa, Carla. Todos os dias eu oro para o Senhor trazer para perto quem tem que estar e afastar quem não faz sentido. Sim. E quando eu vi muito grosso falando comigo, eu falei: meu Deus, o que é isso, né? Tem umas pessoas que chegam no meu Instagram e falam assim: eu vi o seu perfil, eu vi alguma coisa sua. Eu falo: foi Deus que mostrou você, né? Porque, tipo assim, hoje é totalmente orgânico. Exatamente. Mas Deus, ele faz isso. Eu falo aqui no podcast, quando eu comecei, a gente usava, assim, vários, tinha patrocínio. Hoje eu agradeço muito por essas pessoas que ajudou a gente no começo, mas hoje todas as pessoas que aparecem, são pessoas que, assim, realmente, se eu não sinto que vai ter uma conexão, eu nem chamo. E, graças a Deus, o nosso, assim, tem quinta-feira, até o final do ano já tá marcado entrevista. Então, assim, eu falo, gente, são pessoas que realmente, eu não trago aqui quem eu não acho que vai ser importante ou que vai aprender assim, né? Uma pessoa só já tô feliz. Mas olha, toda quinta-feira eu aprendo de uma forma diferente. E olha, a gente vai ter que marcar mais live, tá? É isso. Pra falar sobre o que você quiser. É isso. A gente marca assim, pra mim vai ser um prazer. Tá? É só a gente ver a questão de agenda mesmo. Que essa live Com certeza. Eu adoro. E me fala uma coisa, como que você hoje acredita que o entendimento, né, do funcionamento da mente, do corpo, do ser humano mesmo, contribui para aprimorar os processos de negócios? Perfeito. A palavra fala assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. E quando a gente fala alma, a gente está falando de mente também. Sim. Então, imagina que eu tenho clareza de quem eu sou. Eu consigo me enxergar, eu sei a minha verdadeira essência, eu vejo como Deus me vê. Eu busco me aprimorar. É claro que eu vou ser bem-sucedido. Então, assim, quando eu falo sobre mentalidade, a gente precisa entender que a mentalidade positiva, por exemplo, é algo que você constrói, é algo que você desenvolve. Porque o tempo inteiro vai ter algo ruim tentando te tirar do foco. E a escolha sua do que você vai ouvir, é o ruim ou o bom. O copo cheio ou meio vazio.
Exatamente. Quantas vezes você vê algo pela metade? Vou pegar um óleo essencial aqui. Esse óleo ele não tá pela metade, mas ele já tá um pouco abaixo. Eu tenho a opção de falar assim, nossa, esse óleo tá quase acabando. Ou tenho a opção de falar assim, ai, mas ele tá cheio ainda, já tem bastante. Assim é a nossa vida. Sim. Como que você tem enxergado aquilo que aparece no seu caminho? Como uma oportunidade de te fazer crescer? Ou como uma dificuldade para te atrapalhar? Sim. Porque até o que você vê como dificuldade é uma oportunidade. Com certeza. Mas você entenda isso, você precisa trabalhar a sua mente. Então, quando você trabalha a sua mente, você, inclusive, se coloca em vulnerabilidade. Eu tenho um hábito, eu sou muito de fazer perguntas. Se eu não souber o que eu tenho que fazer, eu não tenho problema nenhum em perguntar. Nenhum. Mas eu também gosto muito de responder, eu amo ensinar. Porque tudo aquilo que eu carrego, tudo aquilo que eu aprendi, eu entendo que não é para parar em mim, porque eu não sou uma represa, eu sou como um rio, eu tô aqui para transbordar mesmo, para fluir. Então, quando a gente muda a nossa perspectiva, a nossa mentalidade, consequentemente os nossos resultados eles vão mudar. E aí, se eu entendo que para eu ter um funcionamento acontecendo, independente de qual seja a minha área de atuação, preciso ter clareza de que etapas são primordiais para que eu tenha um processo iniciado e concluído. Sim. E essas etapas são os processos. São. Que as pessoas elas não entendem. Elas acham que processo é um bicho de 7 cabeças que vai engessá-las e vai atrapalhar a produtividade. E pelo contrário, A gente o quer processo ele melhorar. é testado. Peguem essa chave. O processo é mais importante do que o resultado. Com Do que certeza. adianta se você não sabe como você está fazendo, porque daqui a pouco você vai. Adorei, adorei. Uma coisa, até você tá falando. Eu falo, você tá falando pra mim, tá? É isso, tá bom? Fique bem claro isso. Essa live hoje é pra mim só, tá? É isso. Eu, no começo agora do primeiro semestre, isso de, né, a cabeça tem que estar muito bom com o coração, com tudo, né? Eu tenho uma matéria, bom, você deve saber das físicas, né, que a gente enfrenta nessa faculdade. Eu tinha um problema com física 1, a primeira física. E assim, meu professor maravilhoso, Hanna, você não tem noção o quanto ele me ensinou e não desistiu para mim aprender realmente, sabe? E um dia eu conversando com ele, eu falei assim, professor, ó, chega, entendeu? Eu tô cansada de fazer essa matéria. É isso, eu preciso passar dessa matéria e eu não aguento mais não saber física. E falei para ele, falei, desse jeito que eu tô te falando. Falei assim, ó, eu não aguento mais não saber física. Porque, poxa, parece que eu tenho medo de ser inteligente, cara. Olha aí. Eu falei pra ele, eu falei desse jeito, sabe? Nessa raiva. E, menina, aquilo. Calma, acho que você mudou pra mim. Pode repetir. Desculpa, mas eu tô falando, isso não tem nada a ver com conhecimento, isso é crença. Isso é É, acreditar que você é boa. exatamente. E eu não sabia, né? Eu não sabia disso. Menina, eu falei, não. Todo dia de manhã eu falava assim, acabou a Carla que não sabia física. Acabou. No outro dia eu tinha aula com ele, eu fui de preto, entendeu? E todo mundo assim, né, brincando, foi uma coisa que eu fiz pra mim mesmo. E eu falando pro pessoal, falei, não, gente, acabou. A Carla que não sabia física, meu bem, ó, não existe mais. Morreu, é isso. Menina, no outro dia parece que fez assim, ó, com a minha mente. E eu passei de todas as minhas matérias de física. Uau. E aí, qual que é o aprendizado que você tira disso? Não, que eu preciso parar de me auto-sabotar, né? O primeiro ponto. Só que, assim, foi um detalhe que, assim, minúsculo, minúsculo. No nosso dia a dia, uma coisa que, assim, realmente, se eu não tivesse feito, poxa, eu talvez estaria fazendo de novo Física 1. Mas foi uma coisa, assim, tão poderosa que eu me senti, assim, muito de passar para outra pessoa isso, que nem você tá falando, sabe? Porque, querendo ou não, tem muita gente que se sente assim ainda, principalmente na faculdade. Então, quando a gente
A gente cria esse medo, né? A gente cria esse medo, a gente cria monstros. Monstros. E às vezes, gente, sabe uma disciplina que eu peguei um ranço na época? Desenho. Desenho técnico. Qualquer cálculo, você não me dá um desenho pra fazer, não. E aí eu tinha certeza que eu não podia atuar na área de projeto, porque eu odiava desenho. Principalmente, O pessoal da engenharia que vai saber. porém, gente, quando chegou na parte do AutoCAD, eu amava. Eu falei, ai, sou uma mulher tecnológica. Mas, Mas é. gente, que ele media com escalímetro as variações do meu desenho de um jeito. Eu Que eu falava para entendo. essa exigência que o senhor está fazendo. Aí ele falava, É. se a exigência eu não fizer com você e você for assinar por um projeto de uma obra, você pode derrubar um prédio. Sim. Meu professor fala matou astronauta. Quê? Meu professor fala matou astronauta. Exatamente. E aí eu entendi vocação nenhuma para ir para a área de projetos. Mas é. O de desenho, né? O nosso professor aqui da UFMS, ele assim, ele já é de mais de idade, né? Ana, ele bateu o olho, ele sabe quantos milímetros tá faltando no desenho. De Impressionante, né? bater o olho. Ele desenha as peças no giz, na lousa, sem régua, sem nada. A gente fica assim, eu fico assim até hoje, eu já passei da até hoje eu fico assim, vendo ele desenhando. Mas são habilidades. Você vai descobrir que vai ter coisas que você vai fazer e as pessoas vão ficar assim, ó. Hã? Porque a habilidade que Deus deu para ele foi essa. Só que ele te deu alguma habilidade que talvez você ainda não tenha descoberto, que você vai entender em um determinado momento que é só você que tem. Eu já ouvi isso. Já ouvi isso. Isso é o verdadeiro propósito. Com certeza. E me fala uma coisa. Queria que você compartilhasse um momento que você tem, marcante, tanto da faculdade, principalmente eu acho que da faculdade a gente tem bastante momentos assim, que fica guardado, né? Mas se você tiver algum momento marcante que você teve durante sua carreira, você queira compartilhar com a gente. Eu tenho um momento marcante da minha carreira, que foi quando eu tinha 24 anos, que eu assumi como gestora de produção. E o meu time eram 16 homens. E quando o gerente Fabril foi me apresentar, junto com o gerente Meu, área, eu estava assumindo como supervisora, os operadores ficaram assim me olhando, tipo assim, essa menina que vai ser minha supervisora? E assim, vou falar para vocês, eu andava parecendo um lenzinho na indústria. Era calça folgada, uma camisa mais folgada, não usava um brinco, não usava uma maquiagem, o cabelo preso, capacete, touca por baixo do capacete, porque era indústria alimentícia, óculos, protetor auricular. E quando eu cheguei na área que o gerente Fabril foi me apresentar, eu senti um olhar de questionamento, sabe? De dúvida. eu imagino. Só que na hora, eu falei assim para eles, eu cheguei para somar com vocês. E eu me coloco à disposição, tá? A gente vai crescer juntos, a gente vai unir os nossos conhecimentos para que a gente possa alcançar os melhores resultados. E eu fui conquistando o meu espaço naquele lugar. Mas eu era a única mulher do meu departamento para liderar 16 homens. Eu estava 20. Deus. Então, assim, no início eu sentia que eles queriam me sabotar em algumas coisas, sabe? Eu imagino. E aí eu falei para Deus, eu não aceito. Foi o Senhor que me deu capacidade, foi o Senhor que me colocou nesse lugar. E eu não entrei aqui para assim. Mas eu acho que uma das coisas, assim, que eu acredito que fez muito sentido também para você, foi que é o fato da gente não sempre bater de frente com o outro, né? Porque eles esperam a gente, assim, já gritando. Aí quando você trata ele diferente, ele fica, parece que desarma a pessoa, né? Só que assim, eu vou te falar, desarmei no primeiro momento só, viu?
Imagino. Porque eu comecei a acompanhar tudo da operação. Com Tudo. certeza. Então, eu queria saber como que era feita uma asepsia. Eu queria acompanhar uma asepsia de um tanque, de uma tubulação. Eu queria saber como que eles faziam a manobra na placa de manobra. Eu queria saber como que eles manuseavam tudo e eu lia os padrões. Então, Entendi. risca, sabe? Se o padrão falar isso, a gente tem que seguir isso aqui. Que incrível. Teve um marco negativo, mas que trouxe um aprendizado gigante. 2 meses depois que eu assumi nessa área, eu tive um acidente com um funcionário com uma condição insegura que, aos olhos humanos, dizendo assim, Ah, era algo muito simples, porque era uma distância bem pequenininha, assim, numa altura mais ou menos assim, sem brincadeira, que dá pra gente ver aqui na tela. uau. E um operador, ele se desequilibrou e escorregou nesse desnível e rompeu o ligamento do joelho, ficou 6 meses afastado. Ah, E não tinha nem 2 meses, tinha um mês e pouquinho que eu tinha assumido a área e a responsabilidade foi todinha pra cima de mim. sim. Só que eu tinha aberto uma condição insegura para aquilo. E a verba não tinha sido priorizada para isso. E aí foi muito delicado, mas eu tinha uma comprovação, né? E eu ouvi uma vez assim: quer saber como é ter um acidente na área? Pergunta para a Hannah. E aquilo me marcou negativo. Muito negativa. E eu falei assim: a partir de hoje, eu só vou ser lembrada aqui nesse lugar por coisas boas que eu construí com o meu time. Sim. E um mês antes de eu sair, eu estava apresentando uma gestão de processos, esqueci o nome. Uma melhoria de processo para a América Latina, todas as unidades da América Latina de refrigerante, sobre uma melhoria que a gente tinha implantado na unidade. Uau. Então, assim, Uau. tipo assim, dá vergonha à honra, sabe? Não, eu agora você me deixou pasma. Ok. Porque eu sempre falo assim, aqui no podcast a gente, como você começou falando até agora, tipo, a gente não se conhecia. Não, não sabia de você. E nem você de mim. Então, assim, durante a gente vai conhecendo a pessoa, parece que vai caindo a ficha de quão importante eu me sinto de ter você aqui com a gente, tá? Porque Isso aqui. assim, já não é, eu falando, já não é a primeira pessoa, porque realmente, primeiro que agora eu já tenho eu tenho um caderninho, tá? De mulheres que me inspira, tá bom? Ah, Toda vez que eu encontro uma, eu anoto lá, assim, ó, entendeu? Porque eu preciso me espelhar em mulheres que já chegou onde eu quero chegar, entendeu? Então hoje você vai ser mais uma que vai pro meu caderninho, tá bom? gratidão. Mais uma, porque mulher, a gente tava falando da semana acadêmica, a gente vai ter uma visita técnica na Ambev. Sério? De qual unidade? A gente vai na unidade, na verdade vai ser online, o pessoal lá que disponibilizou, porque a gente fica longe de lá. Então ia ficar assim, impossível não, né? Espero que ano que vem a gente consiga ir. Que é assim, né? A gente tá fazendo passinho de tartaruga. Mas a gente vai na unidade de agudos. Sim. De Eu agudos. conheço, gente. Muito bom, cara. Não, eu vou te mandar o link para você ver depois, nosso site, para você ver que lindo. Então, assim, cara, que incrível, incrível, assim, sem dúvidas. E parabéns por isso, por tudo que você tem feito. Tenho certeza que é muito aprendizado. Muito aprendizado mesmo. Assim, em alguns produtos, sabe? Produtos de lançamento, de ser a primeira unidade da nossa zona, da América Latina, a produzir um produto de lançamento. Muitas coisas aconteceram, foram muitos marcos. Tem uma foto fixada no meu perfil que eu tô. São duas fotos. Uma foto eu tô na fábrica e a outra foto foi no meu ensaio de formatura. Eu faço uma carta aberta e eu conto um pouquinho da minha jornada profissional lá naquele post. Depois dá uma olhada. Não sei se você já chegou a ler aquela legenda.
Eu vou olhar. Foto que eu tô na fábrica foi o dia que a gente lançou o produto chamado Suquita Limão. Foi a primeira unidade a lançar. Que Foi no dia. incrível! Gente! Não, eu falo, que incrível. Falando assim, já que experiências, né, que você tem, eu queria que você deixasse um conselho aí pro pessoal, assim, qual o conselho mais valioso que você poderia dar para a empresa ou para as pessoas que desejam otimizar seus processos, enquanto mantém o foco nas pessoas? Primeiro, entenda que a sua empresa ela não é simplesmente um número. O foco do resultado. Começa a olhar para as pessoas e entender que se você tiver pessoas engajadas, determinadas, com clareza do que elas precisam fazer e com direcionamento, com um passo a passo, com um caminho, com a cultura forte, com o sentimento de dono, o resultado ele chega. Então, ao invés de você focar no resultado, foca nos processos e nas pessoas, que aqui vai ser uma consequência. Meu Deus! Ó, um conselho gigante, hein? Gigante. Me fala agora. Eu sempre deixo duas perguntas para o final, que elas são fixas. Então, assim, independente do tema, independente do curso, da carreira que você faz, eu deixo essa pergunta fixa. Por quê? Não sei se você chegou a ver no nosso post mesmo, tem uma frase lá que é qual o legado que você quer deixar? Que é essa pergunta que eu sempre faço. Então, é sobre o seu legado, que tem a ver com o seu propósito, que depende da pessoa, muda até a forma de falar, mas todos são propósitos. Então, eu queria te perguntar hoje, qual que é o legado que você quer deixar? Quero que as pessoas lembrem da Hannah Severo como uma mulher que, independente de tudo aquilo que ela passou, ela sempre teve um coração ensinável e disponível para ensinar. E fez as pessoas enxergarem o melhor que elas carregam. Porque a gente já tem críticos demais no mundo. Eu não quero ser mais uma, eu não quero ser uma pessoa que aponta. Então eu quero ser lembrada como uma pessoa que fez você enxergar o melhor que você tem aí dentro. Ai, então, assim, você já tá conseguindo, tá bom? Você já tá conseguindo. Antes de eu fazer a última pergunta, pessoal, eu vou repetir a palavra aí pro pessoal que tá esperando, porque daqui a pouco a gente já vai finalizar. Então, pessoal aí, a palavra que eu escolhi para hoje é engenharia. No meu perfil aqui do Instagram, vai estar lá escrito assim, ó, vai ter um link. Então você vai lá, clica lá, vai responder um forms e na última pergunta você vai colocar lá engenharia, que é a palavra misteriosa de hoje. Lembrando, o certificado vale horas de extensão, tá bom? O pessoal aí que tá para formar sabe o quanto é valioso essas horas. Então, ó, então vamos lá, vamos prestigiar, entendeu? Pessoal aí de longe, vamos. Quero ver todo mundo lá respondendo as formas, viu? E agora, minha última pergunta que eu queria fazer para você é o porquê da sua frase. Que para quem não viu a nossa arte, né? Maravilhosa, que ficou lindíssima, como sempre. A frase que a Hannah escolheu pra gente é: preparação e processo te habilitarão para o propósito. E o porquê da frase de hoje? Você já ouviu alguém falar assim, eu acho que eu não tô pronta? Ah, quem nunca? A gente nunca vai estar pronta. Mas a gente só vai receber algo quando a gente tiver em preparação. E essa preparação, ela requer alguns processos. Que muitas vezes não são, que algumas vezes vão ser dolorosos. Entendi. Vai te habilitar para o seu propósito. Então, é entender que a preparação, aquilo que você precisa buscar, o processo é o caminho, são as etapas da sua jornada, vão te habilitar para aquilo que é o seu propósito. Não, arrasou. Arrasou muito, 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 muito. Eu queria deixar o convite aí estendido
para uma próxima vez, tá bom? Pro ano que vem, porque agora esse ano a nossa agenda já tá lotada. E agora, acabou minhas perguntas, mas eu quero te fazer um convite para você vir o ano que vem. O que que você acha? Convite aceito. É só a gente programar. Então... Não, perfeito, perfeito. A gente vai ter dias vagos o ano que vem, tá bom? Para você vai poder escolher. Bom. Então, Ana, eu queria te agradecer, tá? De você ter topado participar aqui com a gente. Te espero ano que vem, tá bom? Te desejo, assim, muito sucesso mesmo. Muito obrigada por ter me respondido aquele dia e ter compartilhado um pouquinho, né? De tudo que você é. E o pessoal vai lá seguir ela porque ela compartilha muita coisa boa. Eu te agradeço pelo convite. Para mim foi uma honra, tá? E eu me coloco à disposição para servir. Eu me coloco à disposição para poder contribuir. E quem sabe a gente vai se encontrar pessoalmente. Quem sabe eu vou na tua universidade, né? Em algum evento. Com certeza, com certeza. Portas abertas, tá? Deixo esse canal aberto pra gente. Você já tem o meu telefone pessoal. A gente está conectado aqui no Instagram. Então a gente vai mantendo aí esse relacionamento e eu entendo Com que certeza. nos coloca no nosso caminho tem um propósito. Essa live vai ficar salva, né? Sim, sim. Ela vai ficar salva no meu perfil. Eu compartilho com você também. E amanhã, vou terminar agora de falar. Amanhã vai estar no YouTube, no Spotify. E eu compartilho também o link para todo mundo. Perfeito. Viu? E, Hanna, antes de você sair, eu tenho um presente para você. Porque assim, né? Não é só você, né, que faz a frase, tá bom? É um presente, assim, de coração pra gente aqui do podcast. Tem uma equipe toda por trás, tá bom? A gente brinca que eu sou só rosto bonito. O resto tem muita gente. Me cuida que Nossa, tem bastante gente para ajudar. Então, assim, ainda bem que eu tenho essa equipe maravilhosa, que tem me ajudado muito, muito mesmo. Então, toda quinta-feira eu faço uma frase diferente para o nosso entrevistado, para ganhar esse presente nosso. E toda vez que você ouvir sobre, você vai falar, nossa, olha, eu lembro dessa frase. Para você guardar com carinho. Ah, vai anotar lá, ó. Então, vai fazer muito sentido com o que a gente conversou hoje, que é assim, ó. Assim como na engenharia de produção, sua jornada é uma construção constante. E você é o engenheiro dela. Uau! Então, Assim, essa é para você. então, a sua jornada é uma construção constante e você é o engenheiro dela? Isso. Uau! Que linda! Gratidão, Então, viu? esse é o presente nosso para você de todo o podcast, toda a equipe do podcast. Espero que você guarde com carinho e espero você pessoalmente aqui, viu? E Já mesmo. vou fazer um pequeno merchan aí pro pessoal. Hanna, você conhece a empresa da Voito de cursos profissionalizantes? A gente vai estar recebendo aqui em Três Lagoas o CEO da Voito. Nossa, exatamente, tá vendo? Não, a gente é chique. Eu falo que essa equipe é maravilhosa, entendeu? Então, no final de setembro, o pessoal que é daqui da região vai poder prestigiar, viu, gente? Podem vir aqui, a gente vai estar vendendo ingresso só da abertura, que ele vai estar com a gente. Mas, assim, é uma semana incrível, incrível. Vou te mandar o link depois para você também. Você dá uma olhada, viu? Porque, olha, tem muita coisa boa. Eu já fiz alguns cursos com eles. Tem muita coisa boa. Ele vai vir me falar um pouquinho de inteligência artificial na engenharia. Então, vocês que é daqui da região, é um tema muito novo. Então, vocês podem, ó, vai se atualizar já, né? Gente, que bacana. Muito... É que nem você falou, né, durante a live. Como você não para, mulher, nem te conto. Nem te conto, entendeu? Mas, assim, te agradeço, te espero aqui outra vez, viu? E a gente vai ter que marcar várias outras lives, porque tem muita coisa ainda para falar, viu? Pode deixar. Vamos marcar sim, tá bom? Muito obrigada, muito sucesso. Pessoal que estava até agora aqui, amanhã vai estar disponível no YouTube, no Spotify, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo, Hanna. Gente, obrigada, viu? Foi uma honra dividir esse momento aqui com vocês. Carla, obrigada mais uma vez para você, para toda a sua equipe. Que Deus te abençoe, te ilumine. E que não só
que você seja uma mulher melhor a cada dia. Amém. E não é melhor do que você foi ontem. E eu tenho certeza que amanhã você vai ser melhor do que a mulher que você foi hoje, tá? Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada. E por me inspirar mais uma vez, é mais uma mulher que eu conheço, eu fico assim, meu Deus, muito obrigada. Muito sucesso, Hannah. Um beijo, gente. E até o próximo episódio. Tchau.